frase de Carl Gustav Jung que diz o seguinte: olha, é muito interessante isso. Conhecer a sua própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão do outro. Hoje eu quero falar sobre esse tema, porque que os empatas, na maioria das vezes, são tão atraídos pelos narcisistas. Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, fique conosco após o sinal da vinheta. Na maioria das vezes, a virtude ela é vista de uma maneira totalmente elevada, mas também ela pode ser uma porta, para pessoas que são totalmente abusadoras. O interessante é que tem uma frase de um filósofo chamado Erich Fromm que diz o seguinte: amar verdadeiramente exige coragem. O porquê disso? Porque, na verdade, quando você tem muita empatia, você abre, na verdade, uma oportunidade para uma pessoa. Então, fragilidade não significa humanidade, não significa fragilidade, Humanidade significa disponibilidade. E o empata, na maioria das vezes, quando ele vê uma pessoa, quando ele vê o sofrimento, na maioria das vezes ele não percebe que pode apenas estar vendo a máscara de uma pessoa que a quer subjugar. Porque o narcisista, ele sabe muito bem, as pessoas das quais ele vai manipular. Então, o empata enxerga a dor até que essa dor, na maioria das vezes, se torna sua própria dor. Porque a empatia, na maioria das vezes, acontece com pessoas que estão fora do nosso ciclo, fora da nossa família. Muitas vezes olhamos a nossa própria família de uma maneira totalmente normal. Certas situações, por exemplo, não nos floreiam emocionalmente, porque conhecemos o drama de cada pessoa, conhecemos a personalidade de cada pessoa. Mas quando olhamos para alguém de fora, principalmente o empata, ele é muito mais envolvido por aquela pessoa, porque ele não conhece o histórico daquela pessoa, ele conhece aquilo que a pessoa interpreta ou aquilo que a pessoa mostra, Ou seja, a dor. Então, muitas vezes a dor ela é verdadeira, mas na maioria das vezes a dor também ela pode ser ensaiada por uma pessoa que é totalmente manipuladora. Mas o interessante também, como é que acontece esse magnetismo, do qual que o narcisista se sente atraído pelo empata e o empata se sente também totalmente, vamos dizer assim, magnetizado por outra pessoa. Porque na maioria das vezes ninguém vê na testa quem é narcisista ou quem não é. O interessante é que Freud diz o seguinte, que o narcisismo é uma defesa contra a fragilidade interna, Ou seja, às vezes as pessoas querem ver o que você é, mas você também mostra o que as pessoas desejam ver. Então você vê que é uma espécie de sinergia, mesmo que você não perceba. Porque nós, seres humanos, nós temos um neurônio chamado neurônio espelho. Quando vemos pessoas sofrendo, praticamente nós sofremos. Se nós olhamos pessoas que têm uma situação semelhante à nossa, que é totalmente circunstancial, na maioria das vezes sentimos essa dor, É por isso que, na maioria das vezes, quando olhamos alguns programas de televisão, ficamos totalmente indignados, Então, quando o narcisista, o manipulador, percebe que você quer ajudar, ele vê em você uma espécie de energia, como combustível do próprio ego, para poder te manipular. Então, o que começa, na maioria das vezes, como admiração, termina com exploração. Porque você quer ajudar aquela pessoa, você não sabe que aquela pessoa é totalmente manipuladora e ela tem alguns trejeitos que você vai admirar, como se ela fosse uma pessoa totalmente justa. Mas, na verdade, isso é uma porta para que você fique mais preso ainda a ela e você fique mais subjugado. Mas se vocês estão gostando do tema de hoje, se o nosso tema é totalmente relevante para vocês, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha.
nós publicamos nossos vídeos todas segundas, quartas e sextas, tá? Às 20 horas. E eu vejo muitas pessoas, por exemplo, que assistem os vídeos, né? Mas também não clica. Então, se você não clica, não tem como, né, o YouTube levar o nosso trabalho, né, para as outras pessoas. Mas da mesma maneira eu agradeço, viu, pela quantidade de pessoas que assistem o nosso trabalho, veem o nosso trabalho. Isso é um dos motivos para continuarmos, né, passando essa informação, né, para que as pessoas, na maioria das vezes, possam se prevenir. Mas na maioria das vezes você tem que verificar, tá bom? Se uma pessoa é totalmente narcisista ou manipuladora, né, com uma pessoa que é totalmente profissional. E se você está vivendo com esse tipo de pessoa, na maioria das vezes é sempre bom você procurar um psicólogo, um psicanalista ou um terapeuta. Mas como eu não quero me delongar muito, eu quero falar, por exemplo, qual é a armadilha, né, da exploração emocional. Por que você se torna muito atrativo para uma pessoa que é totalmente abusadora? Interessante que Nietzsche ele diz o seguinte, que luta com monstros, né, deve tomar cuidado para que não se torne um monstro. Ou seja, o empata, quando ele olha para uma pessoa, ele acha que todo mundo é bom igual a ele. Uma pessoa que é totalmente amorosa, uma pessoa que é totalmente entregue, uma pessoa que é totalmente devocional, ela vai olhar as pessoas conforme o seu espelho. Uma pessoa que é inocente vai ver inocência em tudo. Uma pessoa que é maldosa, ela vê maldade em tudo. Então, quando você se relaciona com uma pessoa e você não sabe que ela é narcisista ou manipuladora, ela vê você como mal. Então, ela tenta fazer o quê? Sugar toda a sua energia. E para que cada ato que você tenta fazer para ajudá-la, ela sempre quer inverter a situação para dizer que você que tentou ajudar, que você quer amar, e que o narcisista e o abusador é que ele, né, é uma pessoa do bem. O interessante é que, se você prestar atenção, as pessoas que dizem que são totalmente maravilhosas, boas e honestas, na maioria das vezes, essas pessoas são as mais insuportáveis de se conviver, porque ela sempre, na verdade, vai transmitir para o outro o monstro que ela é. Ela está lutando contra monstros toda hora. Então, para ela, até a pessoa que está ajudando, ela considera como monstro. Então, para você ver o quão deturpado, tá, essa pessoa é. Então, o que pode curar um narcisista, na verdade, nada. Se você entrar numa relação dele, em uma relação com ele, essa relação vai se tornar totalmente tóxica. Então, essa dinâmica vai transformar, na verdade, a compaixão que você tem por ele em uma espécie de servidão emocional. Então, é sempre bom, tá, você prestar atenção nisso. Mas como você pode quebrar essa corrente e se proteger? Interessante que, por exemplo, Arthur Schopenhauer também ele diz o seguinte: a compaixão é a base da moralidade, mas também pode ser a sua ruína. Ou seja, muitas vezes quando você é amoroso, entregue, empático, na maioria das vezes você que se prejudica. Quem ajuda muito o outro, na maioria das vezes, não olha para si. É sempre bom ter uma espécie de egoísmo, porque o egoísmo praticamente ele é saudável, porque você está preservando a sua saúde, né, psicológica. E você também tem que saber se colocar ou impor limites, ou seja, você tem que fazer aquilo que está de acordo com a sua disponibilidade, não com a vontade e o desejo da pessoa da qual você se relaciona. O empata, na maioria das vezes, né, ele somente se liberta quando entende, tá, que ele mesmo tem que colocar barreiras numa espécie, por exemplo, de maldade. Dizer não é espécie de maldade, mas sim uma espécie de preservação. Ou seja, quem se entrega muito aos outros não pertence a si. Quem quer se entregar ao outro, na maioria das vezes, se torna despersonalizado e nunca será valorizado. Então, para você poder ajudar, se ame primeiro, se valorize e se cuide. E quando você tiver um tempo, e nesse tempo você tem, ajude as pessoas que realmente, tá, precisam de ajuda. Não aquela pessoa que, na maioria das vezes, interpreta que precisa de ajuda. Se vocês gostaram do tema de hoje, ficaram conosco até o final. Se o nosso trabalho é importante para vocês, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperte o botão das notificações. Me desculpe até por ser repetitivo, tá? Mas eu peço muito,
com carinho e, né, com o apoio de vocês. Então se inscrevam, tá? E comentem também algumas experiências que vocês tiveram com alguma pessoa que é totalmente narcisista e manipuladora. E como sempre, mais uma vez eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.